nosso MSA Cast, falando sobre reconhecimento de vínculo de emprego e os reflexos no direito previdenciário. Para a gente começar falando sobre esse reconhecimento de vínculo, é importante a gente salientar o que é, né? Isso. Como que caracteriza esse reconhecimento de vínculo? Então, basicamente, a gente vai tratar aqui da caracterização do emprego, da relação do trabalhador com a empresa. E essa relação, ela precisa ser de forma onerosa e precisa ser contínua. Dando continuidade para esse assunto, doutora Samantha, me direcionar a você, o que o trabalhador que não teve a carteira assinada, teve ali a sua prestação de serviço, não teve a carteira assinada, o que ele deve fazer? Olá, como vai, pessoal? É bom estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente hoje está trazendo realmente um assunto bem relevante, né? Todo empregado tem muitas dúvidas, né? Quando ele começa a trabalhar e a carteira não foi assinada. Infelizmente, é muito comum isso acontecer. Contratei você e trabalhei durante um período longo e não assinei sua carteira. E aí, quando o trabalhador sai da empresa, ele fica se perguntando, e agora? Não recebo nada, não tenho nada para receber, minha carteira nunca foi anotada. E o que ele precisa fazer, a pessoa que está nessa situação? Primeiramente, ele precisa procurar um profissional, um advogado da área trabalhista, que possa orientar ele o que ele vai buscar, o que ele tem direito e que documentos ele precisa. Nessa situação, o advogado vai orientar ele primeiramente sobre os documentos. O que você tem? O que você tem para provar que você de fato tinha um vínculo de emprego com aquela empresa? E aí o advogado vai analisar se ele era um trabalho contínuo realmente ou se era um trabalho eventual. Porque muitas vezes o trabalhador prestou um serviço de forma eventual e acha que tinha um vínculo de emprego. E muitas vezes acontece o contrário. Ele trabalhava de forma diária, né, todos os dias comparecendo, mas o empregador dizia para ele, não, mas nós não temos um vínculo aqui, porque você trabalha tantas horas por dia. Então o advogado vai entender como funcionava essa relação de emprego e vai determinar para ele, você precisa trazer alguns documentos para a gente. E aí ele vai analisar se era uma relação contínua, se tinha pagamento mensal, né, ou quinzenal, da forma que a empresa entendeu que pagaria, se era a pessoa que fazia esse serviço, se tinha pessoalidade, ou se poderia ir ele, poderia outra pessoa, como é que funcionava essa relação com a empresa. Porque se tinha pessoalidade, já tem uma característica do vínculo de emprego. Sim. Se tinha onerosidade, também tem uma característica do vínculo de emprego, né? Sim. E se era de forma contínua, ou seja, ele ia todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas ele ia continuamente. Ele não ia uma vez no mês, depois voltava, outro mês. Não, era uma forma contínua de trabalhar. E o último requisito que a gente tem, que é muito importante, que é o que vai diferenciar de uma prestação de serviço, de repente, de um autônomo, é se tinha subordinação. Se ele recebia ordem, se ele fazia o serviço com essa subordinação ao trabalhador, né? Se fazia de forma direcionada ou se ele prestava quando ele queria, da forma que ele queria, entregava o que ele queria, né? A gente pode analisar dessa forma. E se tem todas as características, a gente já vai entender que sim, tinha o vínculo de emprego. Então é o momento que ele vai entender a relação e o advogado vai orientar ele o que ele precisa fazer, como é que ele vai buscar na justiça esse direito dele.